Olá, sou professor Ricardo Luz. Nesta videoaula vamos falar sobre a gestão de cargos e salários. Essa importante função da administração de recursos humanos que visa recompensar de forma justa os trabalhadores e eu diria que, na medida do possível, de forma competitiva, sempre levando em consideração o desempenho de cada colaborador, levando em conta o cargo que o profissional ocupa e levando em conta os salários praticados pelo mercado de trabalho. A gestão de cargos e salários busca promover a equidade salarial, fazendo com que a empresa remunere de forma adequada os trabalhadores. E essa remuneração adequada é fundamental porque falamos que o bolso é a parte mais sensível do trabalhador. Então, esse tema, em termos de gestão de pessoas, ele é muito caro, ele é muito importante para os trabalhadores e também para as empresas, porque representa uma parcela significativa dos custos das organizações. Quais as vantagens de uma empresa praticar um modelo adequado de remuneração dos seus colaboradores? Primeiro, a capacidade de atrair e de manter os colaboradores na empresa. A remuneração é um fator decisivo, vários estudos demonstram que é um fator responsável pelo desligamento, especialmente os desligamentos de forma voluntária dos colaboradores. Muitas vezes esses desligamentos acontecem por conta da remuneração e os estudos, as pesquisas mostram que é um fator determinante também para a escolha de uma vaga, para a participação de um profissional num processo seletivo. Uma outra vantagem, um outro compromisso, digamos assim, de um plano de cargos e salários correto é para recompensar os funcionários pelo trabalho que eles fazem, pelos cargos que eles ocupam. Isso é o que a gente encontra na própria legislação. Uma outra função também importante da administração de cargos e salários é recompensar de uma forma diferenciada aqueles colaboradores que se destacam em relação aos demais no seu desempenho. Também os salários, uma boa remuneração, tem como objetivo incentivar os funcionários a melhorarem os seus desempenhos. Na medida em que a gente percebe numa empresa em que exista um plano de cargos e salários, a progressão salarial daqueles colaboradores que têm um desempenho excepcional e mesmo um desempenho normal, eles caminham, eles progridem na faixa salarial do correspondente ao cargo que a pessoa ocupa. E a remuneração também tem uma função importante de buscar incentivar o comprometimento, a mobilização dos funcionários de uma empresa em torno dos objetivos da organização. Então, essas são as funções básicas de uma boa, de uma adequada remuneração. Vamos conhecer agora a importância que os salários têm para as empresas, para os colaboradores e até mesmo para uma região onde a empresa, para o município, para uma região qualquer. Então, vamos inicialmente lembrar qual é a importância que os salários têm
para as organizações. Salário representa o quê? Uma parcela importante dos custos de uma empresa. Por isso, ele deve ser administrado de uma forma objetiva, de uma forma correta, porque tem um grande impacto nos custos dos produtos, dos serviços. E também representa a remuneração, representa os salários, representam um instrumento de captação e de fixação dos colaboradores nas empresas. O que os salários representam para nós, né, que somos trabalhadores, o que eles representam? Eles representam o padrão de vida, a base do nosso padrão de vida, o que nós podemos ter acesso aqui, o que a gente pode consumir. Eles representam o status socioeconômico do trabalhador. Então, ele tem essa representação muito importante de dizer por que a pessoa está na classe A, por que esse trabalhador pertence à classe B, à classe C, por conta da sua renda, da sua remuneração. E o que os salários representam para uma comunidade, para uma região? Representam de alguma forma aquilo que representam para nós trabalhadores, representam o padrão econômico, o padrão social daquela população, daqueles habitantes que moram, que habitam naquela região. É uma parcela significativa, né? É representada pela receita, pelos salários dos habitantes. E os salários também representam um potencial, digamos assim, do desenvolvimento de uma região. Por que uma determinada região é próspera? Por que uma determinada região ela é pobre? Por que outra região é paupérrima? É por causa da renda média das pessoas que habitam essas regiões. Vamos conhecer agora quais são os 3 componentes básicos da remuneração do trabalhador. O primeiro componente é a sua remuneração direta. O que é isso, Ricardo? O salário direto, aquilo que está lá no contra-cheque, que a gente recebe mensalmente. Um outro componente é a nossa remuneração indireta. O que é isso? São os nossos benefícios, que agregam valor ao nosso salário, à nossa remuneração direta. Qualquer benefício que o trabalhador receba, sendo ele um benefício sofisticado, um benefício modesto, de qualquer forma estará agregando, somando um determinado valor à remuneração do empregado. E tem um terceiro componente, cada vez mais intensivamente utilizado pelas empresas, que é a remuneração variável. E eu vou explicar na sequência esse componente tão importante para os trabalhadores e também para as organizações. Em se tratando de administração de cargos e salários, nós devemos compreender 2 pressupostos, 2 princípios, 2 requisitos fundamentais para que uma empresa possa dizer que ela remunera correta, adequadamente os seus funcionários. São eles o equilíbrio externo e o equilíbrio interno. Equilíbrio externo, para fora, é a compatibilização dos salários de uma empresa com os salários que são praticados pelas outras empresas, ou seja, pelo mercado. Isso chamamos, em administração de cargos e salários, chamamos essa premissa, esse pressuposto de equilíbrio externo.
o cumprimento desse requisito por parte da empresa torna os salários justos na medida em que a empresa consegue equilibrar os salários praticados dentro da empresa com os salários que são praticados pelas outras empresas, ou seja, pelo mercado de trabalho. Então, o equilíbrio externo é a equiparação dos salários de uma empresa com os salários do mercado. E um outro pressuposto é o equilíbrio interno. O que é isso, Ricardo? O equilíbrio interno. Nas empresas, nós encontramos cargos que são mais importantes do que outros. E também nelas existem cargos que têm o mesmo grau de importância. Por exemplo, esse cargo aqui é um cargo de marketing. É um cargo de marketing. Mas dentro da empresa, a empresa considera que ele é tão importante quanto esse cargo de RH ou de finanças, de uma outra área qualquer. Se dentro da empresa, ela considera que esses cargos têm a mesma importância pelo, pelo, pela complexidade das atividades que os dois cargos têm, pela contribuição, pelo impacto que os trabalhos de quem ocupa esses dois cargos, o impacto que esses dois trabalhos geram para a empresa, eles também se assemelham pelas exigências que a empresa faz para quem vai ocupar cada um desses cargos em termos de escolaridade, em termos de experiência. Então, esses fatores acabam determinando uma certa igualdade, uma certa equivalência entre cargos dentro de uma empresa. Então, assim como tem cargos maiores, menores, tem cargos que têm o mesmo grau de importância. Nesses casos, quando os cargos têm o mesmo grau de importância, é necessário, por uma questão de justiça, que não haja disparidade salarial entre quem ocupa esses cargos. Então, o equilíbrio interno é a equiparação dos salários de cargos que tenham o mesmo grau de importância. Então, esse funcionário tem que ganhar um salário, não precisa ser necessariamente igual, mas que haja um equilíbrio entre esses salários. Então, esses dois princípios são fundamentais, minimamente, para uma empresa minimamente poder dizer que pratica uma remuneração adequada. Bom, nós estamos diante de uma mudança na administração dos salários nas organizações. Há uma mudança. A forma tradicional, usual, de remunerar os trabalhadores é chamada nós temos um sistema tradicional, usual em todas as empresas praticam esse sistema tradicional que é chamado por nós na administração de cargos e salários de remuneração funcional. Percebam, o sistema comum tradicional de remunerar os empregados é chamado de remuneração funcional. Funcional por quê, Ricardo? Porque se baseia nos cargos. Cada cargo, ele representa um conjunto de funções. Por isso que esse modelo tradicional se chama remuneração funcional. Porque a remuneração se baseia nos cargos. Eu sou motorista, eu ganho um salário X. Eu sou trocador, eu ganho um salário Y. Eu sou um gerente, eu sou um comprador, eu sou um diretor, eu sou um analista disso, daquilo. Cada pessoa vai ganhar em função do cargo que ocupa e, obviamente, por conta
das responsabilidades e da importância de cada um desses cargos, mas sempre estará atrelado ao cargo. E agora, esse tipo, né, de remuneração que se baseia nos cargos, que é o modelo tradicional de que todas as empresas utilizam, ele tem um problema seríssimo, seríssimo para as organizações, porque ele representa para as empresas uma modalidade de custo ruim, que se chama custo fixo. A gente não pode mudar, né? A gente só pode alterar se demitir a pessoa, aquele trabalhador. Então, é um custo que vai sufocando. Qualquer aumento que o trabalhador receba vai aumentando a folha de pagamento, vai aumentando o custo fixo da organização. Então, está havendo uma mudança. As empresas não estão abandonando esse modelo. Esse é o modelo tradicional. Elas estão agregando uma nova modalidade. O RH está adicionando uma nova forma de remunerar os trabalhadores. Essa forma, esse novo modelo, esse sistema moderno, é chamado de remuneração variável. Olha, o modelo tradicional é a remuneração funcional. Esse modelo novo é chamado por nós, de RH, de remuneração variável. Nesse modelo, a recompensa dada pelas empresas aos empregados não está associada aos cargos, mas sim ao atingimento de metas, de resultados estabelecidos pela empresa, resultados algumas vezes individuais, resultados das áreas, dos departamentos e resultados principalmente das organizações. Então, em muitas empresas, esse tipo de recompensa está atrelado somente às metas corporativas, às metas da organização. Então, essa é a grande mudança que eu queria registrar para vocês. As empresas estão intensamente, os RHs estão adotando esse novo modelo para remunerar os trabalhadores, para dar aos trabalhadores um ganho adicional. E aqui não se trata do salário em si, mas de uma recompensa complementar, um ganho financeiro adicional que os RHs estão adotando nas empresas para os trabalhadores quando algumas metas, alguns objetivos corporativos são alcançados. Então, quando as empresas que adotam esse modelo de remuneração, a partir do cumprimento de certas metas corporativas, volto a falar, a empresa tem geralmente um ganho. Normalmente as empresas estipulam esses objetivos estratégicos que vão conferir à empresa um ganho financeiro, e uma vez que essas metas sejam atingidas com o esforço, com a participação, com o comprometimento dos empregados, uma parte desse ganho as empresas retribuem os trabalhadores, dando a eles um ganho que nós chamamos de remuneração variável. Vamos ver um exemplo tipificado para melhor compreensão dessa forma de recompensa recente, intensa nas organizações, a qual chamamos de remuneração variável. Essa modalidade tem uma vantagem adicional, porque ela representa um custo variável. Variável por quê? Porque não é um custo fixo. A empresa estará proporcionando esse ganho financeiro extraordinário, adicional aos trabalhadores,
na hipótese dela atingir determinadas metas. E, geralmente, metas que tragam para a empresa também um ganho adicional, para que ela compartilhe uma parte desse ganho que ela obteve, dessa receita adicional, e uma parte ela devolve para os empregados, e a isso nós de RH denominamos de remuneração variável. Então, vamos dar um exemplo hipotético só para melhor compreensão desse tipo de recompensa chamada remuneração variável. As empresas, elas definem no seu plano anual, né, no seu planejamento estratégico, ela define objetivos, define metas das empresas, né, metas para elas. A partir esse objetivo, a partir do atingimento desse objetivo, o que ela faz? Ela obtém geralmente um ganho financeiro adicional. E o que ela faz com esse ganho? Uma parte maior fica com ela, naturalmente, as empresas que correm risco, né? Então, as empresas se apropriam dessa parcela maior e as empresas distribuem para os trabalhadores uma parcela menor desse ganho. Então, uma parcela fica com a empresa e uma parcela é distribuída para os empregados na forma de remuneração variável. Então, isso é uma maneira super bacana do RH estar criando uma estratégia de recompensa que vai representar para o trabalhador um ganho que muitas vezes representa um salário, 2 salários, 3, 4, 5, 6, tem empresas que chegam a pagar, às vezes, até 7, 8 salários extras. Olha que bacana. E qual é a vantagem? É que a empresa não está tirando lá da sua tesouraria, da receita normal, não está aumentando o custo. A empresa geralmente está tirando de uma receita que ela também adicional, uma receita nova, que ela se apropriou em função de uma meta que ela estabeleceu, que proporcionou a ela esse ganho. E aí, em retribuição a todo esse esforço, a todo esse engajamento dos funcionários, uma parte é distribuída aos empregados. E esse ganho, né, ele também tem uma, como é que se diz assim, uma garantia por parte da legislação que fica essa remuneração, esse ganho fica isento da incidência dos encargos sociais. Então, é uma forma muito, muito bacana que mobiliza, né, porque os empregados estão também ressabiados, porque a qualquer momento eles são demitidos, né, especialmente na iniciativa privada, e nessa forma ele passa a ter um ganho, uma vontade de se engajar por questão, por também ter um interesse financeiro de ter um ganho adicional. Então, é uma forma que vem sendo muito usada pelas empresas. Então, vamos dar um exemplo aqui hipotético, só para fins didáticos, né? Vamos imaginar que a empresa ela tenha estabelecido aumentar a sua receita, o seu faturamento anual. Vamos imaginar uma empresa que fature anualmente R$ 800 mil. Que esse seja um patamar histórico da empresa, que sempre ela ganha ali, fatura 780, 90, 800 e pouquinho, sempre em torno de 800 mil. E que o presidente estabeleça uma meta para os empregados de que, caso a empresa mude para um patamar de R$ 900 mil
de receita anual, caso esse esforço todo dos trabalhadores, as estratégias, né, que levam a esse resultado, caso isso seja confirmado, o presidente se dispõe, se compromete a dar esse ganho extra chamado de remuneração variável. Então, caso isso aconteça, essa empresa fictícia teria um ganho nas suas receitas anuais, um ganho, nesse caso, de R$ 100.000. E aí, o que ela faz? Uma parte, a maior, obviamente, fica com a empresa, e aí eu estou dizendo que R$ 80.000 ficariam com a empresa e a empresa estaria distribuindo R$ 20.000. Estou aqui criando uma situação totalmente hipotética. Vamos imaginar que a folha de pagamento dessa empresa fictícia seja R$ 10.000, pagando a todos os empregados dessa empresa, pagando o salário de cada um. O total, o montante desses salários é de R$ 10.000, ou seja, é o valor da folha de pagamento. Okay? Isso é hipotético, né? Então, se isso fosse verdade, se esse caso fosse um caso verdadeiro, diante desses parâmetros estabelecidos pela empresa, quanto que cada um dos trabalhadores, e aí não importa qual é o valor do salário de cada um, qual é o cargo, isso não está entrando em questão. Somando o salário de todos os trabalhadores, não importa se são 4, 5, 10, enfim, somando tudo, a folha de pagamento totaliza R$ 10.000. Nesse caso, quanto cada trabalhador ganharia a título de remuneração variável? A resposta é 2 salários, ou seja, cada trabalhador dessa empresa ganharia 2 salários, cada um no seu quadrado, cada um com o valor do seu salário, receberia 2 salários a mais. Ok? Então, vamos explicar ainda de forma mais detalhada como que eu cheguei a esses 2 salários. Vamos imaginar que nesta empresa fictícia nós tenhamos 4 pessoas trabalhando, cada um com esses salários que estão no slide. Um ganha 1.000, outro 2.000, 3.000, outro ganha 4.000, e a folha de pagamento mensal dessa empresa, R$ 10.000. Então, a empresa ela paga a cada mês para cada um desses empregados 10.000. Bom, se a folha de pagamento de um mês equivale a 10.000 e a empresa se dispôs a pagar 20.000 de premiação, de remuneração variável, 20.000 representa quanto de 10.000? 2 vezes. Então, olha, 20.000, vamos ver como é que ficaria se isso é verdade, se eles teriam um ganho de 2 vezes os seus salários. Então, o empregado A ganha 2.000, ele vai ganhar de prêmio. Esse prêmio, eu estou chamando de prêmio para o melhor entendimento, mas a título de remuneração variável, além dos 13 salários que ele ganhou, 12 e mais o 13º, ele ganharia uma premiação equivalente a 2 salários, ou seja, 4.000. O empregado B, que recebe R$ 1.000, receberia uma remuneração variável de R$ 2.000. O empregado C, que ganha 3.000 naquele cargo que ele ocupa, ganharia 6.000. O empregado D, que ganha 4, receberia 8.000. Então, cada um ganhando um valor, teria um ganho adicional equivalente a 2 salários. E aí, totalizando 4 mais 2, mais 6, mais 8, dá um total de 20.000. Então, vejam, esse é um modelo. Estou apresentando de uma forma didática, mas esse é o modelo. Então, essa forma, essa nova estratégia
que vem sendo intensamente utilizada pelos RHs, é uma maneira da empresa injetar ganhos, proporcionar ganhos adicionais. É uma maneira da empresa mobilizar os colaboradores em torno de objetivos que ela queira estabelecer para o negócio. Esse engajamento já não seria voluntário, espontâneo, seria um engajamento, como a gente chama, utilitário, ou seja, de olho nesse ganho adicional. Mas não importa, as pessoas vão se mobilizar mais e terão um ganho adicional. Por quê? Porque o aumento do salário somente vai gerando, vai asfixiando a empresa, porque vai aumentando o custo fixo, aumenta a folha de pagamento. Cada aumento que a empresa dá para cada empregado, merecido, aumenta a folha de pagamento, aumenta o custo fixo. Então, não é que as empresas não estão abandonando a concessão de aumentos espontâneos que nós, na administração de salários, chamamos de aumento de mérito, por mérito. Não, elas continuam tendo um orçamento, o RH tem uma verba para isso, para que haja progressões salariais para as pessoas que têm um desempenho bacana. Mas, além disso, as empresas estão adotando a remuneração variável. Bom, então isso traz uma série de vantagens para as organizações, né? E aí nós temos algumas modalidades, como o bônus, as bonificações, a participação acionária, os programas de participação nos resultados, participação nos lucros, são modalidades através das quais as empresas praticam a remuneração variável. E aqui quero destacar essa legislação, né, a 10.101 de 2000 e a 12.822 de 2013, que traz todo o respaldo para o funcionamento e para que as empresas possam praticar essa modalidade de ganho adicional para os trabalhadores, ganhos esses isentos de encargos sociais, se praticados dentro das regras estabelecidas pela regulamentação, ficando, dependendo do valor, apenas com a questão do imposto de renda. Então, é uma grande mudança que vem ocorrendo na administração dos salários. Agora, vamos falar sobre como funciona a administração dos cargos e dos salários. Vamos falar das etapas de um plano de cargos e salários. Primeiro, para chegarmos a administrar os salários, nós temos que antes administrar os cargos. É importante que a empresa antes organize os cargos, hierarquize os cargos, para depois administrar e também hierarquizar os salários dos seus empregados. Vamos falar um pouco, conhecer de uma forma introdutória como funciona um plano de cargos e salários, como funciona a administração de cargos e salários. Então, nós temos 4 etapas dentro do plano de cargos e salários responsáveis pela administração dos cargos. São elas: análise, descrição, avaliação e classificação dos cargos. Essas 4 etapas vão trabalhar, vão organizar os cargos, vão permitir ao RH conhecer todas as informações, a natureza, as responsabilidades, as tarefas, os objetivos, a forma como cada
profissional trabalha a ocupar um determinado cargo. E, no final, a gente tem os cargos hierarquizados, distribuídos, classificados numa forma hierárquica. E depois a gente tem outras etapas, que são a pesquisa salarial, a política salarial, a estrutura salarial, as diretrizes salariais, e eu chamo aqui de administração de salários, que são algumas tarefas do dia a dia de quem atua nessa área. Então, vamos conhecer separadamente cada uma dessas etapas. Então, uma das etapas que eu estou aqui simplificando, né, apenas para fins didáticos, é uma etapa chamada análise de cargos. É uma etapa que vai permitir ao RH, imaginemos uma empresa que não tem um plano de cargos e salários. Então, a gente tem que partir de algumas premissas. Então, esse levantamento é um levantamento que vai gerar uma série de informações sobre todos os cargos de uma empresa. E, através dele, nós vamos conhecer o que cada cargo faz, quais são as suas atividades, as suas responsabilidades. Vamos conhecer a periodicidade, a frequência com que cada uma das tarefas de cada cargo, de quando em quando elas são exercidas. Porque, vejam, fazer uma coisa importante a cada 5 anos, a cada 3 anos, é diferente de fazer uma coisa importante todo ano. É diferente de fazer uma coisa importante todo mês. Então, a gente analisa as atividades e correlacionamos com a periodicidade com que essas tarefas são realizadas. E depois verificamos também, registramos, anotamos como são feitas as atividades de uma organização. Se envolvem pessoas, se envolve o trabalho de gestão, de supervisão, de chefia de pessoas, se envolve a operação de máquinas, de equipamentos, o uso e a relação com aquisição, com utilização de materiais, ou o manejo, o uso de dados, de informações. Levantamos onde o profissional que ocupa aquele determinado cargo, onde ele trabalha, qual é o tipo de local, é na rua, é numa fazenda, é num laboratório, é no escritório, é numa agência bancária, é numa escola, numa sala de aula, é no hospital, ou seja, onde a pessoa trabalha. E também levantamos qual é a missão, qual é a finalidade, o objetivo daquele cargo, para entender dentro da engrenagem da empresa a contribuição daquele cargo para os produtos, para os serviços que a empresa realiza, e também para entender, dentro do contexto financeiro, operacional, a importância de cada um desses cargos. Isso é uma tarefa que a gente faz levantando essas informações junto aos funcionários, homologando a indicação desses funcionários pelos gestores. Levantamos isso através de questionários preenchidos pelos próprios ocupantes, através de entrevistas e através também de observações que, em alguns casos, temos que ir ao local. Às vezes é um trabalho científico, é um trabalho técnico, é um trabalho operacional, que somente estando acompanhando a atividade realizada pelo profissional que nós teremos condições de compreender, entender e entender algumas nomenclaturas, algumas expressões que se relacionam com a atividade, com a explicação de uma atividade. Às vezes, uma
são usadas expressões técnicas, científicas, operacionais, que nós, como uma pessoa leiga fora daquela atividade, não compreende. Então, por isso, às vezes, precisamos ir ao local de trabalho, acompanhar para entender o que aquela explicação, aquela fala, aquela sigla, aquele vocábulo significa em relação àquela atividade profissional. Bom, essas informações que nós levantamos na etapa anterior, na etapa de análise de cargos, veja, estamos analisando os cargos, elas vão nos permitir descrever todos os cargos que nós conhecemos, que existem na empresa. Nós vamos relatar para cada cargo, essas informações que nós coletamos. O que o cargo faz, como é que ele faz e, sobretudo, por quê, qual é o objetivo daquele cargo. Então, a gente vai botar no papel. Essas descrições, obviamente, representam 1, 2, 3 páginas escritas sobre aquele cargo. E essa variação do número de páginas necessárias para descrevermos um cargo varia conforme a complexidade de cada cargo da empresa. Bom, esse documento, essa descrição que relata, que descreve os cargos, e esse documento é um documento muito importante que todos os profissionais numa empresa organizada, que tenha uma boa gestão de recursos humanos, todo mundo deveria ter a cópia desse documento em relação ao seu cargo, para entender efetivamente, de uma forma objetiva, quais as atividades inerentes àquele cargo, quais são as responsabilidades que aquele cargo tem, que são esperadas pela empresa. Então, esse documento ele se divide em 3 partes. Tem uma parte que se chama descrição sumária, essa primeira que eu estou mostrando no slide, descrição sumária. Tem uma outra que é a descrição detalhada e uma terceira que é as especificações do cargo. É um nome meio esquisito, mas vamos chamar de requisitos do cargo. Então, a descrição sumária, como o próprio nome sugere, é uma descrição sucinta, resumida, uma descrição que com 2, 3, 4, 5, 6 linhas conseguimos descrever e apresentar um determinado cargo para que a pessoa minimamente possa compreendê-lo. Então, a descrição sumária é um resumo, né, do conteúdo de um cargo. Indica, obviamente, somente as principais atividades que envolvem um cargo. Uma segunda parte, como eu já acabei de falar, é a descrição detalhada. Como o próprio nome recomenda, é uma descrição que vai detalhar, discriminar todas as tarefas, as responsabilidades de quem ocupa um determinado cargo na empresa. Então, descreve todas as atividades, todas as tarefas, as responsabilidades de um cargo. E essa terceira parte, as especificações ou os requisitos do cargo, dizem respeito à pessoa, ao ocupante do cargo, ou seja, quais as qualificações que esse profissional necessita para ocupar de forma satisfatória esse cargo. Quais são as suas formações, as experiências, o domínio de alguma tecnologia, de algum idioma, enfim, quais são as competências que o profissional deverá possuir para, de uma forma satisfatória, poder exercer aquele cargo. Então, falamos da análise dos cargos, que é aquele levantamento inicial das informações. Estamos falando da descrição de cargo, desse documento de 1, 2, 3 páginas, que
resumem, traduzem, explicam o que é cada um dos cargos da empresa. Agora, nós também vamos utilizar essas informações, são usadas cumulativamente, né? A análise de cargos permite o uso de suas informações para a outra etapa, que é a descrição de cargos. A descrição de cargos vai ser utilizada para a terceira etapa, que é a etapa de avaliação de cargos. Eu reputo essa etapa como a mais importante de um plano de cargos e salários. Por quê, Ricardo? Porque ela define a importância, olha que responsabilidade, ela define a importância de cada cargo dentro de uma organização. E aí existem algumas metodologias, umas mais subjetivas, mais genéricas, mais simples, outras mais objetivas, mais analíticas, mais complexas, né? Mais quantitativas, para definir a importância dos cargos, para avaliar os cargos. Avaliar os cargos é definir a importância de cada cargo dentro da organização. Então, a avaliação de cargos, e aqui eu vou mencionar apenas uma metodologia, que é uma metodologia muito antiga, tem mais de 100 anos, é uma metodologia de avaliação de cargos chamada método de avaliação por pontos. Esse método é chamado assim porque atribui a cada cargo uma pontuação. Um cargo, ao ser avaliado, recebe uma pontuação. Quanto maior a pontuação recebida por um cargo, maior é a sua importância comparativamente aos demais cargos. Então, se um cargo recebe, hipoteticamente, 600 pontos, ele é mais importante que um que recebe 300, 200, 100. Um que recebe 900 é mais importante que um que recebe 700, 600. Então, a quantidade de pontos vai determinar a importância de cada cargo. Eu sempre procuro fazer uma analogia, uma comparação para facilitar essa compreensão de quem nos assiste, dos alunos, com as escolas de samba, com a avaliação das escolas de samba. As escolas de samba, elas também utilizam uma metodologia, a Liga, né, das escolas de sambas, utiliza uma metodologia que se compara com essa metodologia que nós vamos explicar. Nas escolas de samba, como elas são avaliadas? Elas não são avaliadas de uma forma única, geral. Passou a portela, os julgadores, os avaliadores, os jurados, no caso, não dão uma nota pelo todo da escola, não. Passou a portela, o julgador vai dar uma nota única pelo todo, não. Os julgadores avaliam as escolas a partir de alguns aspectos de cada escola. Por exemplo, a bateria, o samba enredo, o mestre-sala e porta-bandeira, as fantasias, a harmonia, enfim, há uma série de aspectos da escola que eles chamam de quesitos. Esses quesitos são avaliados separadamente por alguns julgadores, por alguns jurados que são especialistas naqueles quesitos, né, que as escolas serão avaliadas, e quando a escola passa, esses julgadores, esses jurados,
se atém a avaliar especificamente aquele aspecto, aquele quesito da escola. Somente a bateria, um outro jogador, somente as fantasias, um outro, somente mestre-sala e porta-bandeira, e assim sucessivamente. Na empresa, também, a gente não avalia um cargo de uma forma genérica como um todo. Nós decompomos em vários aspectos um cargo e para cada um desses aspectos nós vamos atribuir uma pontuação, assim como na escola de samba, para cada quesito o julgador atribui uma pontuação, uma nota, não sei se é de 0 a 10, 5 a 10, enfim, atribui uma nota. Na quarta-feira de cinza, os envelopes são abertos e aí são somados os pontos que cada escola obteve nos diferentes quesitos. Bateria, harmonia, mestre-sala, não sei o quê, aqueles vários. Bom, a liga verifica qual foi a pontuação em cada um dos quesitos e totaliza os pontos que cada escola ganhou. Esse total de pontos de uma escola comparado à pontuação das outras escolas é que vai determinar se a escola ficou em primeiro lugar, se ficou empatada com uma outra, se ficou abaixo, enfim, é assim que funciona. E assim nós fazemos também esse método, é um método americano, é universal, a gente usa no mundo todo essa modalidade, essa metodologia que avalia os cargos utilizando fatores de avaliação. Aquilo que na escola de samba é chamado de quesito, nós, na administração dos cargos, chamamos de fatores de avaliação. Então, em vez de ser assim como lá, os quesitos são outros, né? Bateria, alegoria, porta-bandeira, adereço, tá? Na empresa, nós usamos alguns fatores, por exemplo, a escolaridade de quem ocupa um cargo. Então, se um cargo a pessoa pode ser analfabeta, ele vai ter um grau de importância. O outro cargo, a pessoa tem que ser um engenheiro, tem que ter uma especialização, tem que ter um ensino técnico. Olha que isso vai distinguindo um cargo, a importância de um cargo para o outro. Então, nós usamos alguns fatores, como a escolaridade, como eu já disse, a experiência, a questão se aquele cargo é um cargo que tem um mandato de gestão, se é um cargo que chefia pessoas, equipes, se é um cargo que tem um outro fator importante, são os erros que podem ser cometidos em quem exerce aquele cargo. Veja que bacana. O próprio erro é um fator que vai determinar a importância de um cargo comparativamente a um outro. Vamos imaginar um médico que apenas tem uma atuação clínica, ele tem um grau de importância. Um médico que seja um cirurgião dentro da mesma especialidade, mas ele é um cirurgião. Um cirurgião de um órgão menos complexo no ser humano e um cirurgião de um órgão que é vital. Então, veja, isso tudo vai criando uma certa diferenciação entre os cargos. Então, vamos ver como é que funciona esse método nas empresas. Então, primeiro, quem é que avalia os cargos dentro das empresas? São os gerentes. E eles se reúnem num comitê, eles são indicados geralmente pelos diretores para representar as diferentes áreas da empresa, as diferentes diretorias da empresa. São gerentes que conhecem o funcionamento dos cargos naquela diretoria, são indicados para
participarem dessa avaliação, né? Isso, um grupo de pessoas terá essa responsabilidade, preferencialmente um grupo de gerentes. E aí eles vão avaliar todos os cargos, diferente da escola de samba, onde o jurado, o julgador, avalia só um quesito. Na empresa, o julgador, ou seja, aqueles gerentes, todos vão julgar, todos vão avaliar todos os cargos, ok? E vão avaliar todos os quesitos, ou seja, todos os fatores de avaliação. Eles não vão julgar, como na escola de samba, apenas a bateria, apenas o samba, não. Eles vão olhar um cargo e vão avaliar esse cargo a partir dos critérios estabelecidos para todos os fatores de avaliação. Alguns eu já falei, a escolaridade, a experiência. Tem cargo que a pessoa, para ocupá-lo até de forma satisfatória, não precisa ter experiência alguma. Tem cargos que precisa de 1 ano, 5 anos, 10 anos para a pessoa estar madura, pronta para estar desempenhando de forma ótima aquele cargo. Então, isso tudo demonstra, né, a importância, os erros, né? Uma pessoa, quando erra, amassa o papel, joga no lixo, pega outro, faz, ou seja, não tem grande problema. Tem pessoas que, quando erram, colocam a empresa, dão um enorme prejuízo para a empresa. Então, assim, o próprio erro decorrente do exercício do cargo vai determinar a sua importância. A responsabilidade por equipamentos, por máquinas, por materiais, vai determinar a importância. Se a pessoa exerce um cargo de gestão, se não exerce, o accountability, o impacto financeiro de um cargo. Tem cargo que não tem impacto nenhum, uma contribuição direta nenhuma para as receitas, para o faturamento da empresa. Tem cargos que têm uma receita X, tem cargo que tem uma receita muito maior do que X. Então, isso tudo vai ser objeto de avaliação. Então, vamos ver. Então, o comitê, esse grupo de gestores, ele fica responsável por avaliar todos os cargos usando fatores de avaliação. Para cada fator, os gestores vão atribuir uma determinada pontuação. Quando termina a avaliação de um cargo, depois que o gestor deu uma pontuação para todos os fatores existentes nessa metodologia, o cargo vai obter uma quantidade de pontos. É essa quantidade de pontos que vai determinar a importância, a hierarquia dos cargos, ok? Então, vamos olhar uma imagem que vai também, de alguma forma, explicar aqui os fatores e depois vamos ver uma imagem que vai demonstrar o fluxo, o processo como um todo. Então, a gente tem fatores de avaliação como a escolaridade. Olha, um determinado cargo a pessoa pode ser analfabeto, o outro tem que ser uma pessoa de ensino fundamental, o outro tem que ser uma pessoa de nível técnico, que tenha uma formação como técnico em mecânica, em química, têxtil, em contabilidade. O outro tem que ter a pessoa tem que ser um universitário, o outro tem que ser uma formação de engenheiro, de médico, de geofísico, de químico, de biólogo, enfim. O outro tem que ter uma pós-graduação em nível de especialização, o outro em nível de mestrado, o outro doutorado, enfim. Então, isso tudo muda a importância de um cargo comparativamente aos demais. A experiência é um outro requisito, né? Um outro fator de avaliação. Essa iniciativa diz respeito ao grau de liberdade que a pessoa tem para tomar decisões dentro de um cargo. E aqui eu explico que quanto mais a pessoa vai crescendo dentro da empresa, mais ela tem liberdade para tomar decisões. Óbvio que, consequentemente, ao lado da responsabilidade,
da liberdade para tomar decisões, o profissional também tem uma maior responsabilidade. Então, quanto mais baixo nós estamos na hierarquia dos cargos, menos liberdade, menos possibilidade de tomar decisões sozinhos a gente tem. Temos que sempre consultar alguém, nosso superior hierárquico. Tem as responsabilidades pelos erros, qual é o impacto dos erros gerados por um cargo. Responsabilidade por equipamentos, qual é a dimensão desses equipamentos, qual é o valor desses equipamentos, dos materiais, se a pessoa é ou não um gestor, a responsabilidade econômico-financeira, o impacto, a contribuição, melhor dizendo, financeira, patrimonial para a empresa que o cargo pode exercer, os contatos, o grau de contato, quem são essas pessoas com as quais o profissional interage, quem são essas pessoas, qual é o grau de importância dessas pessoas, a confidencialidade, o acesso a informações sigilosas, sensíveis, importantes, que devem ser preservadas e que, se divulgadas, podem gerar conflitos entre pessoas, podem gerar conflitos com o governo, com outras empresas, com outros profissionais, esforço físico, enfim, há uma série de outros fatores que são usados na avaliação dos cargos. Então, existe um comitê formado pelos gerentes, eles vão avaliar todos os cargos e vão avaliar separadamente a partir de cada um desses fatores de avaliação. Esses fatores, aqui não vou detalhar muito, eles são subdivididos em graus. Os graus são o detalhamento, a discriminação de um fator. Vamos dar um exemplo. Escolaridade, bem simples, né? Tem lá se é analfabeto, se é ensino fundamental incompleto, completo, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, são os diversos graus. Cada grau vai atribuir uma pontuação ao cargo. No final, a gente soma quantos pontos o cargo recebeu em todos esses fatores, e aí esse total de pontos vai, de alguma forma, demonstrar a importância. Bom, depois que os cargos são avaliados, tem a quarta etapa, a última, que é a etapa de classificação dos cargos. Classificação. Então, vejam que depois que os cargos são avaliados, recebem uma quantidade de pontos, eles vão ser dispostos, distribuídos, alocados nas diferentes classes. As classes são níveis de importância dos cargos dentro de uma empresa. Essa distribuição vai corresponder à pontuação que cada cargo recebeu. Vamos visualizar isso no slide, fica melhor. Vamos fazer aqui um exercício. Imaginemos que o cargo A, um cargo fictício, né? Eu estou chamando de A, B, C, D, para não dar nomes, recebeu 390 pontos. Em que etapa? Na etapa da avaliação. Terminou a etapa de avaliação, o cargo B ganhou 80 pontos, o cargo C 730, o cargo D 220 e assim sucessivamente. Qual é a próxima etapa? Etapa de classificação de cargos. Classificar os cargos é distribuí-los nas suas correspondentes classes que determinam a importância dos cargos. Então, vamos ver, tem uma tabela, isso tem todo um trabalho estatístico na definição dessas pontuações, do número de classes que uma empresa vai ter, se vai ter 10, vai ter 8, vai ter 15, enfim. Então, vamos supor que nessa empresa nós temos uma tabela de classificação de 10 níveis
diferentes de importância, e observem que para cada uma das classes nós temos uma pontuação. Na classe 1, cargos que receberam na etapa de avaliação até 50 pontos. Na classe 2, de 51 a 100, e assim vai. Na classe 10, os cargos que receberam de 851 a 1000 pontos. Então, vamos voltar e ver aquele exemplo. Poxa, agora não posso voltar. Então, eu estou gravando e não consigo voltar atrás aqui. Mas todos os cargos que receberam até 50 pontos serão classificados na classe 1. Todos os que receberam de 51 a 100 na 2. Todos os que receberam de 381 a 500 na 6, e assim sucessivamente. Então vamos ver como aqueles cargos que estavam lá atrás, com aquela quantidade de pontos, onde eles foram alocados, onde eles foram classificados. Olha, eles foram assim, ó. Na classe 2 foram classificados os cargos B e o F. O A foi classificado na classe 6. O B na classe 2. O C na classe 8. O D na classe 4. E assim sucessivamente. Então, vocês estão observando no slide, e isso acontece na prática das organizações, que nós vamos ter no mesmo nível, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer nível, nós vamos ter mais do que um cargo, vamos ter alguns cargos, podemos ter mais do que um cargo. E o que isso significa? Por exemplo, vamos olhar para o slide. Na classe 2 temos os cargos B e F. Na classe 6 temos o cargo A e o I. Na classe 8, o C e o G. Na classe 10, o E e o H. Significa o quê? Que esses cargos que estão numa mesma classe têm a mesma importância. Vejam que no início da aula eu comentei que um princípio importante se chama equilíbrio interno. E disse que os salários dos cargos que têm a mesma importância deveriam ser equivalentes, esses salários. Deveriam ser não necessariamente iguais, mas próximos. Isso se chama equilíbrio interno. É a equivalência, é a equiparação dos salários dos cargos de mesmo nível de importância. Isso é um conceito teórico. Para uma empresa ser justa, do ponto de vista interno, ela tem que manter equilibrados os salários dos cargos dentro da empresa que tenham o mesmo nível de importância. Agora, aquilo foi um conceito teórico, agora a gente já está descobrindo. Se eu perguntasse, olha, como é que a gente sabe numa empresa se ela está ou não praticando o equilíbrio interno? Primeiro, eu tenho que olhar a classificação dos cargos nessa tabela. Em qualquer empresa que tiver um plano de cargos, eu vou verificar quais são os cargos que, numa determinada empresa, estejam classificados numa mesma classe, no mesmo nível, como estão aqui. Na classe 2 tem o cargo B e o F, na classe 6 tem o cargo A e o I, na classe 8 o C e o G, na classe 10 o E e H. Eu vou agora sabendo que eles têm o mesmo nível, o cargo E e o H têm o mesmo nível dentro dessa empresa, para essa empresa. E aí eu vou ver os salários, quanto ganha as pessoas que estão no cargo E, quanto ganham as pessoas que estão no cargo H. Não poderá haver o quê? Discrepância, disparidade. O ideal é que haja, não precisa ser igual, mas que haja um equilíbrio salarial
para quem ocupa esses cargos. Então, por exemplo, eu vou ver quanto ganha a pessoa que ocupa o cargo B, quanto ganha a pessoa que ocupa o cargo F. Esses salários têm que estar equilibrados para que uma empresa possa dizer: nós cumprimos, respeitamos o princípio chamado, em administração de salários, de equilíbrio interno. O outro princípio é o equilíbrio externo. Os salários que a empresa está praticando deve estar também compatível, equilibrado com os salários lá de fora, pagos por outras empresas, ok? Então, com isso, nós terminamos a explicação das 4 etapas que são responsáveis pela administração dos cargos. Agora vamos falar sobre a administração dos salários. Então, olha, ali eu estou apontando que quando nós temos cargos, 2, 3, 4, não importa quantos, numa mesma classe, tem que haver o equilíbrio, aquilo corresponde a cargos que tenham a mesma importância, e aí a gente tem que estar de olho na questão se a empresa pratica ou não o equilíbrio interno. Bom, pesquisa salarial. Nós, profissionais de cargos e salários, interagimos com outros profissionais de cargos e salários de outras empresas, nos conhecemos, trocamos informações. E uma dessas informações são as pesquisas salariais que as empresas fazem entre si. As grandes empresas costumam ter um grupo de empresas onde elas procuram basear os seus salários. Empresas que têm o mesmo porte, geralmente não precisa ser do mesmo ramo, mas o mesmo porte em termos de receita anual, elas procuram criar um conjunto de empresas nas quais ela vai tomar os salários dessas empresas como referência de mercado para manter o tal equilíbrio externo. Então, os RHs, os profissionais de cargos e salários, os analistas de cargos e salários, supervisores ou gerentes de cargos e salários, eles vão criar periodicamente pesquisas salariais junto a um grupo de 8, 9, 10 empresas que fazem parte de um painel, né, que é um painel comparativo, e vai consultar se as empresas concordam participar dessa pesquisa patrocinada, promovida pela nossa empresa, e caso elas concordem, geralmente isso já tem, esse arranjo conversado anteriormente, caso concordem, a empresa irá a essas empresas, o nosso profissional de cargos e salários irá a essas 10 empresas levantar as informações sobre os salários que essas empresas praticam em relação aos cargos que nós temos na nossa empresa. Nós temos o cargo A, B, C, D e E. Então, nós vamos procurar conhecer nessas 10 empresas quanto que elas pagam especificamente para os cargos A, B, C, D e E nessas empresas. Então, a gente levanta isso. Isso é uma prática permitida desde que as pessoas se reconheçam. Eu vou ser consultado, eu tenho que conhecer, ter a certeza. Isso é formalizado pelas empresas, essa consulta é formalizada pelas empresas. As empresas tomam ciência de quais são as empresas que vão ser pesquisadas, quais são os cargos que serão pesquisados, e elas concordam ou não. Uma vez que concordem, elas vão
ser visitadas pelos profissionais de RH que vão levantar essas informações. Então, qual é o objetivo da pesquisa salarial? É conhecer os salários praticados pelo mercado. A empresa sabe quanto que ela paga para o cargo A, B, C, D e E que existem lá na empresa. Mas ela precisa, para ela poder ser justa, praticar, respeitar aquele princípio do equilíbrio externo, ela precisa conhecer quanto que o mercado paga para esses cargos. Ok? Para, se houver alguma divergência, ela fazer as correções, os devidos ajustes. Então, esse é o objetivo de uma pesquisa salarial: conhecer os salários praticados pelo mercado. O mercado é representado, obviamente, por um conjunto, não vamos sair pesquisando em todas as empresas. A nossa empresa escolhe um painel de empresas, um grupo de empresas, nas quais ela vai tomar como base os salários, como sendo os salários praticados pelo mercado, para fazer a sua comparação com esses salários e, se houver necessidade, as correções. Quando fazemos esse levantamento, a gente pega os salários, a gente reúne um relatório, a gente faz os cálculos dessa pesquisa, a gente faz a tabulação dessa pesquisa e produz um relatório que nós vamos entregar gratuitamente para as empresas que nos forneceram as suas informações. As empresas nos disseram, no cargo A, B, C, D e E, aqui nós praticamos esse salário, elas nos fornecem. A gente coloca essa massa de informações no papel, vamos calcular qual é para cada cargo, qual é o menor salário, qual é o maior salário, qual é o salário médio, qual é a mediana, qual é o primeiro quartil, qual é o terceiro quartil. E vamos, depois que fizermos essa tabulação, vamos entregar um relatório apresentando para todos os cargos que foram pesquisados, vamos por hipótese, cargo A, B, C, D e E, vamos apresentar um documento mostrando para cada um deles qual foi o menor salário encontrado entre essas 10 empresas, qual foi o maior, qual foi a média salarial de cada cargo, qual foi a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. Primeiro quartil, se a gente colocar todos os salários que nós encontramos em ordem crescente, do menor para o maior, o primeiro quartil é aquele que fica abaixo da média e ele é maior, ele é superior a 25% dos outros salários. Naqueles salários mais baixos, 25% desses salários estão abaixo desse ponto chamado primeiro quartil. Mediana é o que divide esse grupo de salários, de números, de salários, de valores, no meio. Está exatamente no meio. Terceiro quartil fica abaixo do maior, acima da média, e ele se situa como acima de 75% dos salários dele para baixo. Ele é maior do que 75% dos salários informados. As empresas que são consideradas as que melhor pagam, geralmente praticam essa posição estatística, adotam essa posição para remunerar os seus empregados. Então, vamos ver aqui um exemplo dessas informações que nós consolidamos nesse relatório que vamos devolver para cada uma das empresas. Junto a esse relatório, nós vamos também dar os nossos salários para cargo A, B, C, D. A gente vai
Assim como a gente obteve o salário dessas empresas, nós vamos dar os nossos salários no relatório para cada uma dessas empresas. Se uma dessas empresas, só para curiosidade de vocês, quiser saber, a empresa J quis saber o da empresa A, Ricardo, eu quero saber quanto ganha aquele gerente, um comprador, o mecânico da empresa, o cargo J perguntando sobre um cargo, o salário da empresa A. A gente diz, olha, eu não vou te responder. Se você quiser, você pergunte lá ao profissional de cargo e salário daquela empresa. Nós vamos te dar uma informação consolidada, a média, a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, menor salário, maior de cada cargo, mas não podemos, por uma questão de ética, de confidencialidade, informar valores específicos de cada cargo em cada empresa, em cada uma das empresas pesquisadas. Então, neste relatório que enviamos aos participantes, aquelas empresas que gentilmente também nos permitiram chegar a esses valores de mercado, nós vamos devolver um relatório onde consta para cada cargo o menor salário, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, o maior, e vamos também apresentar para cada cargo a frequência, porque nós temos, por exemplo, no mesmo cargo, na nossa empresa tem 3 analistas de cargo e salário, tem 8 funcionários no DP. Então, em cada cargo, a gente vai ter uma quantidade de pessoas que é essa informação, a frequência de cada cargo em cada empresa. Na empresa A, B, a gente não vai dizer quais são as empresas, a gente dá uma codificação para que não se caracterize nenhuma empresa. Depois, uma outra etapa, veja que estamos falando da parte de salários. Falamos primeiro, a primeira etapa relativa aos salários é a pesquisa salarial. Uma outra é a política salarial. A política é uma definição de como que a empresa quer posicionar. Vamos imaginar que isso aqui seja a posição dos salários do mercado, das outras empresas. Política salarial é estabelecer, é a empresa definir se ela quer que os salários dela fiquem, aqui é o mercado, ela quer que os salários fiquem acima, fiquem iguais, no mesmo nível ou fiquem abaixo. Esse posicionamento ele tem que ser definido por quem? Por nós que atuamos em cargos e salários, pelo RH, não. Pela empresa, pela direção, pelo presidente da empresa. Porque isso vai gerar custos para a empresa. Isso tem impactos na atratividade de talentos, na retenção dos talentos ou na perda de talentos. Isso é uma decisão muito séria, muito importante, que cabe ao presidente da empresa. Então, se nós chegamos numa empresa, nós não podemos administrar os salários da forma como nós apenas gostaríamos. Não, temos que seguir uma diretriz, uma determinação da empresa de como ela quer que os salários fiquem. Se ela quer que fique acima, não me cabe pagar na média. Se ela quer que pague na média, não me cabe pagar nem mais nem menos. Então, essa decisão é da empresa. E como a gente costuma falar de brincadeira, quem administra os salários tem que dançar conforme a música, ou seja, tem que respeitar esses critérios estabelecidos, esse posicionamento que a empresa quer dar aos seus salários. Então, quem é que define se a gente chega numa empresa que não tem uma política explícita? É importante que o profissional de cargos e salários, que a equipe, que o gestor da área de salários, que o RH, defina junto ao presidente essa política salarial. Então, quem define é sempre o principal executivo da empresa, que deve ficar responsável por essa definição da política salarial. E essa decisão é uma resposta
do presidente ou desse principal executivo, há 3 perguntas que nós temos que formular, encaminhar, fazer a esse executivo. O senhor quer que a empresa pague mais? Ó, isso aqui é o mercado. O senhor quer que a empresa pague mais, pague igual ou pague menos? Se ele disser que quer pagar igual, igual é igual. Se ele disser que quer pagar mais, mais para mim é uma coisa, 5%, 10%, mais para o presidente pode ser 30%, 40%. Se ele disser que quer pagar menos, menos para mim é uma coisa, menos para o presidente é outra. Então, nós temos que fazer uma. Se ele disser que quer pagar igual, é igual. Se ele disser que quer pagar mais ou quer pagar menos, nós temos que fazer uma segunda pergunta. Presidente, quantos por cento a mais? O senhor quer pagar mais? Quantos por cento? 10, 5, 20, 30? Ah, ele quer pagar menos? A gente tem que dizer quais são as consequências disso e quantos por cento ele quer que pague menos. É só um pouquinho? É muita? Qual é o percentual que nós vamos é, ter em relação à média de mercado? Então, essa política é importante porque ela vai corrigir na hora que a gente tiver esses valores coletados do mercado. Quanto ganha o mecânico? Ganha 10. Mas a empresa quer pagar 10, então legal é 10. Mas se a gente faz a pesquisa salarial e verifica que o mecânico ganha 10, mas se a empresa não quer pagar 10, quer pagar 10, quer pagar 20% acima, então a gente não pode pagar 10. O mecânico lá fora ganha 10, mas ele quer que fique acima 20%, então ele tem que pagar 12. Então essa política salarial ela vai ser determinante quando nós montarmos as tabelas salariais, que são construídas a partir das pesquisas salariais, das informações obtidas nas pesquisas salariais. A pesquisa serve para a gente conhecer os salários do mercado e serve para a gente levantar informações para construirmos a nossa estrutura salarial. Esse é o nome que a gente dá às tabelas salariais que a empresa vai construir, e aí tem todo um tratamento estatístico que eu vou apresentar só para fins didáticos, mas tem toda uma construção estatística para o profissional de cargos e salários poder usar essas tabelas como uma ferramenta para administrar os salários de todos os empregados, para administrar, atender solicitações de aumentos salariais, ok? Então, nós construímos as tabelas salariais. E nessas tabelas, elas são construídas com base nas informações obtidas nas pesquisas salariais e corrigidas pela política salarial. Se eu encontro para 10, o mercado paga 10, mas a empresa quer pagar menos que 10, quando eu monto esta tabela, a gente corrige, deixando igual, deixando X% a mais, X% a menos, e com outras correções estatísticas que não caberiam aqui explicar. Então, por exemplo, aqui é a última parte, que é a estrutura salarial. É a última etapa de um plano de cargos e salários, é a última etapa relacionada aos salários. É a construção de tabelas, e aí vocês observem que tem os níveis, as classes salariais, ó, aqui no cantinho, classe 1, 2, 3. Vou apresentar um. Aí no outro tem a classe maior. Então as empresas têm 10 classes, 15 classes. E observem que para cada classe a gente vai ter um salário que aqui na classe 1 começa com 1.104,
depois vai para 1.224, 1.358, 1.509, 1.600, vai até. Então, vocês observem que as tabelas salariais são construídas com dados coletados nas pesquisas salariais. Esses números, esses salários vêm do mercado, dos valores praticados por outras empresas. E aí observem que para cada classe, para cada nível, nível 1, nível 2, nível 3, há uma faixa salarial com valores crescentes. Os salários vão crescendo, 1.104, 1.224. Vamos ver na classe 3, 1.680, 1.863, 2.070. E observem que tem uma marcação em verde, que é um step salarial, um nível que corresponde à média salarial. Então, todos os cargos que nós temos na nossa empresa que estiverem classificados na classe 1, o valor médio do mercado para esses cargos é de 1.680. Para a classe 3, os cargos que tem aqui que foram classificados na classe 3, no mercado tem um salário médio de 2.553. E observem que tem outros steps, outros níveis salariais acima da média de mercado. Na classe 3 tem 2.835, 3.153, 3.400. Okay? Então, as pessoas, quando entram na empresa, entram nesse primeiro step do seu nível. Eu sou do nível 3, meu cargo é do nível 3, é da classe 3, eu vou ganhar inicialmente 1.680 e gradativamente, à medida que eu for demonstrando meus desempenhos, for atingindo as exigências do meu cargo em termos de experiência, demonstrando um bom desempenho, eu vou sendo levado ao salário equivalente à média de mercado, que é aquele 2.553. Mas, Ricardo, tem valores acima de 2.553, valores acima da média de mercado. Quem deve ganhar ali? Aquelas pessoas, em todos os cargos, tem pessoas que se sobressaem, que superam a expectativa da empresa. São essas pessoas que estão posicionadas também, que devem estar tendo uma progressão salarial para esses steps, para esses níveis maiores que o nível médio de mercado. Mas, Ricardo, os cargos não têm que ser igual, os salários não têm que ser iguais no mesmo cargo? Não. Não seria justo se eu ocupo um cargo e eu produzo 10 cadeiras, um outro colega que está no mesmo cargo produz, em vez de 10 cadeiras, ele produz 12, 14, o outro colega que está no mesmo cargo que eu produz 15, 20 cadeiras, seria justo que todos tivessem o mesmo salário? Não. Vamos imaginar que, já que o brasileiro gosta de futebol, todos os jogadores ocupam o mesmo cargo, né? São jogadores de futebol, são jogadores profissionais, todos têm o mesmo salário? Não. É justo que aquele motorista que cuida, que respeita as leis do trânsito, que é atencioso com os passageiros, que respeita o itinerário, que zela pela vida útil do motor, daquele carro, daquele caminhão, daquele ônibus que ele conduz com zelo, receba o mesmo daquele que faz com que o motor do carro dure muito menos pela desatenção, pelo descuido, pela falta de conhecimento, de um bom desempenho na operação daquele veículo? Não. Então, por isso que tem salários diferentes para o mesmo cargo, a legislação permite, e desde que a empresa tenha elementos que comprovem que
essas pessoas têm salários diferentes por terem desempenhos diferenciados, e não somente por tempo de serviço, mas na iniciativa privada é uma questão de meritocracia. As pessoas vão ter mais por terem uma contribuição maior para a empresa, por terem uma produtividade maior, uma qualidade melhor do que a de um outro profissional. Bom, e aí, olha aqui, isso é um outro exemplo da classe 10, classe 11, classe 12. Então, a estrutura salarial apresenta todas as classes salariais, ou seja, todos aqueles níveis de importância dos cargos. E para cada nível, para cada classe salarial, apresenta uma faixa salarial. Ricardo, o que é faixa salarial? Um conjunto de salários em ordem crescente, onde um deles é o de início, para quem está entrando, alguns steps intermediários, um salário, um valor equivalente à média de mercado, e alguns níveis, alguns steps salariais mais superiores à média de mercado. Então, é assim que funciona a administração de cargos e salários. Então, depois também a gente constrói um documento para estabelecendo regras, diretrizes salariais. São normas que vão reger, disciplinar a administração dos salários na empresa. Nesse documento, nós registramos a política salarial, que ela fica, então, expressa para todos os gestores, para todos os funcionários. Qual é o percentual máximo de aumento a ser concedido para cada aumento? Qual é o percentual máximo? Não um gestor lá que dar 80% de aumento, 300% de aumento. Então, isso tudo vai regrando, disciplinando a condução e a gestão dos salários. A quantidade de aumentos espontâneos, fora daqueles aumentos, daquelas correções salariais estabelecidas pelas convenções coletivas, acordos coletivos, sentenças normativas que vão abranger a todos os empregados na database, aumentos concedidos espontaneamente pela empresa para alguns empregados. Mas quantos aumentos? Então, se não tiver essas regras, cada gestor vai querer solicitar a seu modo, a seu juízo, todo mês vai querer dar aumento para aquele empregado que ele gosta, enfim. Então, são critérios que a diretriz salarial estabelece. De quanto em quanto tempo a descrição dos cargos essas descrições serão atualizadas, então serão revistas. De quanto em quanto tempo a empresa vai ou fazer, né, vai praticar, vai patrocinar as suas pesquisas salariais ou vai comprar. Quais são as regras em épocas de elevada inflação que a empresa, de quanto em quanto tempo, vai praticar, quais são as regras em relação às antecipações salariais, quais são as regras para promoções. Tem empresas onde o empregado ganhava 10, é promovido a um outro cargo que ele vai ganhar 15 e de 10 ele passa para 15. Tem empresas que a pessoa está no cargo ganhando 10, vai para um cargo, vai ser promovido para um cargo que ganha 15, e a empresa faz essa mudança de forma gradativa. Então, isso tudo são políticas, são regras que devem estar previamente estabelecidas para não haver conflitos, para que os gestores não decidam por si sós, ok? Então, é um conjunto de regras. Qual é de quanto em quanto tempo, qual é a periodicidade para atualizar, rever descrições? Senão, a pessoa, o gestor, mudou lá uma pequena atribuição que não tem grande relevância, que não vai ter impacto para
para modificar, para reclassificar um cargo, ele vai ficar querendo cobrar do RH uma nova descrição. De quanto tempo a gente vai fazer, a cada quanto tempo a gente revisa as descrições, a gente realiza as pesquisas, enfim. Isso é o que nós, esse conjunto de informações, a gente vai ter nas diretrizes salariais, que são regras para reger a administração dos salários para evitar conflitos do RH com as outras lideranças da empresa. E como é que é, Ricardo, o dia a dia da administração dos salários? É um dia a dia onde nós recebemos propostas dos gestores de correções salariais, e aí a gente tem que avaliar se essas propostas são coerentes. Vamos dar um exemplo: uma pessoa está pedindo aumento salarial para um funcionário que acabou de ser mal classificado pelo mesmo gestor, alegando que aquele empregado tinha um mau desempenho. Então essas regras, tudo, isso faz parte da diretriz salarial. Só pode ter aumentos, progressões salariais aquele empregado que tiver recebido uma avaliação minimamente como normal, como adequada. Nós vamos atender aos pedidos de aumentos salariais, a descrição, avaliação, reclassificação de cargos, a gente atualiza as descrições, a gente reavalia cargos, né, que os gestores solicitam, e alguns são reclassificados, são reposicionados numa classe maior. Realizamos pesquisas salariais, atualizamos as tabelas salariais e fazemos propostas salariais também a todo mês, para ir gradativamente adequando os salários daqueles cargos que estão defasados ou daqueles profissionais que iniciaram no início, no primeiro nível, no primeiro step salarial, e que já por tempo de casa, por um bom desempenho, ele tem que ir sendo conduzido para a média salarial. Então, esse